entregar alguma coisa nova, autêntica neste altar. Vamos dar início a um processo. Vamos criar intimidade com Ele. Isso pode ser através da oração, da leitura, do louvor. Damos início agora ao processo. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é nome, teu santo nome. Feche seus olhos e cante para Ele. E todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno, e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, e todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. Louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. Cante para Ele. Louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome. É diante deste nome que todo joelho se dobra. É diante deste nome que toda língua confessa: Tu és Senhor. É diante do nome de Jesus, e foi-lhe dado o nome sobre todo nome. É o nome de Jesus. Jesus, este nome tem poder. É o nome de Jesus. Jesus,
É diante deste nome que o inferno se estremece. É diante deste nome que a doença tem que sair. É o nome de Jesus. Jesus, este nome tem poder. É o nome de Jesus. Jesus, Jesus, este nome tem poder. Quando tentamos cantar algo que não está com a letra no telão, nem está clara para nós a melodia, é sinal que estamos nos esforçando para sairmos da posição de espectadores. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Não somos mais passivos. Queremos entregar algo para Ele no altar. Onde é o altar? Vamos entregar algo para Ele no altar essa noite. Vamos entregar algo para Ele no altar essa noite. Vamos soprar a cinza velha desse altar que já foi incendiado. Vamos. E vamos fazer arder novamente alguma coisa nesse altar. Quem toca diz amém. Então dá um sorriso. Fala glória a Deus baixinho. Dá um abraço nessa pessoa que está do lado aí. Fala, é só o começo. O melhor está por vir. Glória a Deus. Essa aqui vocês sabem, vamos cantar juntos aqui para ele. Vamos falar que ele é bem-vindo aqui. Amém? Vamos falar que ele é bem-vindo. Vamos falar que a presença dele é valorizada por nós, ele é bem-vindo. Vamos dizer assim: não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Se tiver a letra, pode colocar pra gente, para todos acompanharem. É tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. É tua presença. Por isso a tua noiva diz que tu és bem-vindo, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Deixa fluir, deixa fluir. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga graças a Deus, Senhor. Esperança viva. É tua presença. É tua presença. Eu provei e vi
sua noiva diz em alto e bom som: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o sermos inundados por tua glória, Senhor Santo. Que lindo! Em vozes, que lindo! Vamos cantar assim agora. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Que entre o Rei Jesus, o Rei, eu abro meu coração. Eu pergunto e você responde. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. E quem é o Rei? Quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. Põe a mão no coração e diga: é o Rei. E quem é o Rei? Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. Permanece com a mão no teu coração e declare para Ele assim: ó. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. O trono é teu, Senhor. O domínio é teu, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. O governo é teu, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo
está no telão, que não sou eu que estou mandando você dizer. Diga alguma coisa para ele, balbucie alguma coisa no ouvido dele. Alguma coisa que esteja espontânea. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou entrar neste lugar em que poucos têm permissão para entrar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu nos expandirmos nesta noite. Obrigado pela tua presença genuína aqui. Desperta em nós a vontade cada vez maior de nos relacionarmos contigo. Deus abençoe todos vocês. Eu gostaria de orar com vocês, assim como vocês estão, fechem os olhos, vamos fazer uma breve prece ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por este dia, por este momento. Te agradecemos porque o Senhor nos permitiu, como já falamos, que o Senhor possa nos escoltar com tua presença, nos escoltar, que os nossos lares tenham a tua presença e que tenhamos o céu nos nossos lares hoje, para que um dia o céu tenha os nossos lares. Pedimos, ó Pai, que o que foi iniciado aqui nesta noite não seja interrompido, que possamos crescer na graça e no conhecimento, que possamos permitir, através de um alinhamento do nosso coração, que as algemas que nos prendem caiam, que os ferrolhos que nos amarraram por muito tempo sejam despedaçados pela luz da tua palavra, que tenhamos intimidade contigo. Abençoe aqui cada ministério representado, cada grupo, seja grupo misto, seja uma banda, seja um quarteto, seja um solista, seja, Senhor, um coral, Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos ministradores possam cantar com cada um deles, e que nós possamos sair cheios, transbordando da tua presença e da tua glória. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos vocês. Amém. Bom dia para você. Que bacana estarmos juntos nessa madrugada. E eu estou muito contente por poder estar com vocês aqui. Eu estou vindo... Hoje eu estive encerrando a semana de oração que fiz no IPAI, o nosso colégio interno aqui no Rio de Janeiro, ali em Petrópolis. Eu estive lá a semana inteira realizando a semana de oração e terminamos lá hoje. Hoje à tarde eu voltei para Itaboraí, para no início da noite estar em Araruama pregando na vigília de lá. E terminando lá, vim para cá, para estar com vocês nessa noite, para também abrir a palavra de Deus. Logo mais retorno para Itaboraí para de manhã estar aqui novamente, mas em São Gonçalo, para também abrir a palavra de Deus no culto pela manhã. E retorno para Itaboraí, de lá seguir para Campos para iniciar uma nova semana de oração. E eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de poder pregar a sua palavra. Não há nada que me deixe mais contente do que poder falar de Jesus para as pessoas e poder ver como Jesus transforma pelo seu poder a vida das pessoas. Essa semana para mim foi muito especial, porque em uma semana de oração é possível você ver como em uma única oportunidade Deus pode transformar corações. Se as pessoas estiverem de fato abertas para ouvir a palavra de Deus, Deus irrompe com o seu poder para transformar a vida delas. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Há pouco nós vimos um vídeo falado com imagens sobre uma geração que está perdida, uma geração que tem pouco poder e que por isso vê pouco de Deus em sua vida.
E por isso outros veem pouco de Deus na vida deles. E como veem pouco de Deus, as pessoas pouco se interessam por Deus em razão do que veem na vida deles. Conhece gente que não vai à igreja, não se converte, não aceita se tornar um cristão, porque vendo o exemplo de seus vizinhos, de pessoas do trabalho, desistem de frequentar o lugar que estes frequentam, e dizem assim: se for para eu ir para a igreja, para me tornar um cristão, como o meu colega do trabalho, ou como o meu vizinho, ou como a pessoa que estuda comigo na faculdade, eu prefiro ficar como eu estou, porque como eu estou, eu me sinto até melhor do que ele que está do lado de lá. O que está acontecendo com o cristianismo? O que está havendo com o cristão, com os cristãos em geral? Essa pergunta não apenas precisa rodear o nosso pensamento do ponto de vista global, mas precisa rodear e nortear o nosso pensamento do ponto de vista pessoal. O que tenho feito com o meu cristianismo? Sou de fato um cristão? Talvez nenhuma declaração tenha sido mais contundente do que a de Mahatma Gandhi, que conheceu o cristianismo da pior maneira possível. Com o avanço do imperialismo britânico, também com ele avançou a religião dos britânicos. E a religião dos britânicos era a igreja oficial deles. A igreja que foi fundada pela cisão da Inglaterra com a igreja católica, fundando a igreja anglicana. Então, para onde ia o Império Britânico conquistando com seu poder econômico e militar, também ia com ele os sacerdotes anglicanos, a religião cristã ia sendo levada. Quando a Grã-Bretanha conquistou a Índia, tornando a Índia uma colônia britânica, logo desembarcaram os primeiros missionários com ela. Mas ao contrário do que esperavam os missionários, encontraram ali resistência das pessoas, não porque o cristianismo não fosse interessante, mas porque os cristãos não eram. E a maior prova disso foi quando Mahatma Gandhi, um hinduísta, falando sobre o cristianismo, disse assim: devo confessar que não conheço ninguém que tenha pisado nessa terra, que seja tão altivo e tenha uma mensagem tão contundente em vida quanto Jesus dos cristãos. Mas me apresente um cristão que o seja por apenas 24 horas, e eu me torno um. O que está acontecendo? Quando olhamos para a geografia religiosa do mundo, percebemos que o lugar onde o cristianismo imperou hoje, o cristianismo não apenas é odiado, é rechaçado, é tido como de uma religião de menor valor. O que aconteceu para que o lugar onde o cristianismo tanto era aceito se tornasse uma religião tão odiada? A Ásia Menor, que foi palco de pregações e manifestações do poder de Deus de maneira indescritível e que está relatada na Bíblia, hoje é quase toda ela budista e islâmica. O berço do cristianismo é apenas uma memória. A maior igreja da Turquia é uma igreja islâmica. Está ali no Estreito de Bósforo, o canal ou rio que divide a Turquia ocidental da Turquia oriental. É o início do Oriente para o mundo, segundo dizem alguns. Quando você olha para aquela arquitetura impressionante, você logo se dá conta dos afrescos, dos desenhos nos vidros, e se pergunta como os islâmicos possuem aqueles desenhos. Aqueles desenhos parecem não fazer referência aos islâmicos, e de fato não fazem. Muitos deles são mantidos apenas pela força cultural, como um atrativo para turistas. Aquele já foi o maior templo cristão do mundo. Mas com a queda do cristianismo, o templo também caiu. E hoje ele é o maior templo islâmico da Turquia. Algum tempo atrás tive
o privilégio de ir pregar para adventistas do sétimo dia residentes na França e na Bélgica. E quando cheguei lá, me deparei com uma cena triste e curiosa. Na Bélgica, lugar que foi palco de grandes construções de obras musicais em nome de Deus, as igrejas cristãs, para conseguirem se manter de pé, se unem para pagar o aluguel do salão. Então, no domingo, pela manhã, funciona a igreja batista. No domingo à noite, naquele mesmo salão, funciona a igreja pentecostal. Na segunda, uma outra igreja. Na terça, uma outra igreja. E assim por diante. E no sábado, a igreja adventista do sétimo dia. Porque nenhuma delas tem condições de manter-se sozinha. A principal igreja de Paris, uma igreja adventista, ela tem uma arquitetura católica, porque ela no passado foi uma igreja católica, mas a igreja católica não conseguiu manter os fiéis. Então ela se tornou uma igreja presbiteriana, mas novamente a igreja presbiteriana não conseguiu manter os fiéis. Então aquele templo foi vendido, dessa vez para os adventistas do sétimo dia. E a última vez que houve um batismo aconteceu há pouco mais de 6 anos atrás. O atual departamental de evangelismo na Suíça se tornou evangelista porque em um único ano, pelo milagre da fé, a sua igreja, o seu distrito, batizou 3 pessoas. Então as pessoas dizem, não é possível que uma pessoa consiga batizar 3. Então precisamos saber como ele faz. Então ele será o evangelista dessa região. O que está acontecendo? Quando olhamos para os dados da nossa divisão sul-americana, eles também não são animadores. De 2001 a 2011, a Igreja Adventista do Sétimo Dia batizou 2.300.000 pessoas na América do Sul. De 2001 a 2011, nós batizamos 2,3 milhões de pessoas na América do Sul. E 2001 a 2011, 1,6 milhões de pessoas abandonaram a igreja. Ou seja, em 10 anos, nós batizamos o equivalente a 700.000 pessoas, retirando o que batizamos com quem perdemos. Quando olhamos para esses mesmos dados no mundo, de 1954 para cá, nós crescemos ao ponto de termos contabilizados entre batismos naturais e batismos conquistados, ou seja, pessoas que foram batizadas porque eram filhos de adventistas, ou pessoas que foram batizadas porque conheceram a mensagem adventista, ao todo 38 milhões de pessoas. Mas dessas 38 milhões, 18 milhões saíram da igreja. E o que mais nos assusta é que desses 20 milhões que permanecem, pouco mais de 40% vieram de outras igrejas cristãs. Ou seja, eles abraçaram apenas mais algumas verdades, mas eles já conheciam Jesus. A igreja adventista então cresce, mas o cristianismo não. Por isso, com 600 anos a menos que o adventismo, a maior religião do mundo já não é, com 600 anos a menos que o cristianismo, a maior religião do mundo já não é mais o cristianismo, é o islamismo.
não porque convertem mais pessoas, mas porque os que estão não abandonam. Acredita-se, portanto, em dados que pregam que até 2025, portanto daqui a 6 anos, a Europa será em sua maioria islâmica. O lugar que foi o berço da reforma protestante. O que acontece? O que está acontecendo? Ou eu não creio no Deus verdadeiro, ou alguma coisa entre os que seguem o Deus verdadeiro não está batendo. O que está havendo? E para tentar trazer para vocês um diagnóstico pessoal do que eu particularmente enxergo como o problema atual, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1 e o verso 8. Livro de Atos, capítulo 1 e o verso 8. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Todos abriram? Diga amém. Então, misericórdia para mim, dá só um minuto. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. E aqui diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Estamos num momento crucial do ministério de Jesus Cristo, a hora em que Jesus se despede, em definitivo, dos discípulos e das pessoas que com ele estavam. E quando eu digo em definitivo, não estou desconsiderando a promessa dele voltar. Me refiro ao fato dele ter ressuscitado, ido ao Pai, depois voltado para novamente, por 40 dias, estar com os discípulos de novo. Não estou me referindo a ele não voltar, me refiro a ele definitivamente sair para que outras coisas pudessem acontecer. E que coisas são essas? Jesus diz: eu estou indo para que vocês comecem aquilo que eu lhes ensinei e lhes comissionei a fazer, serem minhas testemunhas. E durante muito tempo eu tenho ouvido na igreja que um cristão verdadeiro só é verdadeiro quando ele testemunha. Se ele não testemunha, então ele não tem o poder de Deus. Se ele não tem o poder de Deus, ele não pode pregar, porque a pregação dele se torna vazia. E utiliza-se inclusive um jargão verdadeiro, diga de passagem, mas que diz assim: pregue, ainda que para isso você precise usar as palavras. Ou utilizando outro jargão, você será muitas vezes a única Bíblia que alguém lerá. Todas essas frases são verdadeiras, mas na minha opinião, elas perdem o efeito quando eu não compreendo o que esse texto de fato quer dizer. Durante toda a minha vida dentro da igreja adventista, eu tenho ouvido que o tripé espiritual é oração, estudo da Bíblia e testemunho. Não é assim? Então, se você é um cristão verdadeiro, um autêntico adventista do sétimo dia, então a sua vida será baseada nesse tripé, sem determinar ordem de importância, mas baseada nesse tripé: oração, estudo da Bíblia e testemunho. Mas quando eu olho para a Bíblia, não enxergo esse tripé. Quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo ver o que as pessoas dizem.
Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Jesus determinando que as pessoas façam de fato 3 coisas, mas uma delas não é o testemunho. E eu entendo porque as pessoas relegam isso, porque talvez dessas 3 coisas, aquilo que elas relegam seja mais difícil. Eu vou tentar fazer vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Quando Jesus diz qual é a fórmula espiritual para vivermos segundo o que Deus ordena, Ele diz de fato 3 coisas. A primeira delas: orai sem cessar. Ellen White diz que o sol nunca se levantou, ou a lua apareceu, sem ter testemunhado Jesus orando. Portanto, a oração, ela não é apenas importante, ela é imprescindível. Não há como se manter vivo na vida cristã se você não orar, e não orar sem cessar. A segunda coisa que a Bíblia nos apresenta, o próprio Jesus diz. Embora em um contexto diferente, Jesus revela a importância das Escrituras quando, ao debater com os fariseus sobre ele ser o Cristo, ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam. Eu não tenho como saber qual é a vontade de Deus, e não tenho como saber como caminhar segundo essa vontade, se eu não estudar a palavra de Deus. Mas aqui está o outro problema. É ponto pacífico entre nós, de que nós devemos orar, de que nós devemos ler a Bíblia. É ponto pacífico. Mas aí incutimos o testemunho, quando nos esquecemos que na Bíblia Jesus diz que não é o testemunho o tripé. Os discípulos saem para expulsar demônios pela ordem de Jesus, e chegam para expulsar os demônios, e o que os demônios fazem? Enxotam os discípulos. Eles saem tão humilhados que eles estão voltando para falar com Jesus, e os demônios estão vindo atrás. Os demônios não apenas não saem, como eles vão perseguindo os discípulos, e vão zombando dos discípulos, enquanto os discípulos estão vindo atrás de Jesus, para tentar entender em Jesus, porque eles não tinham conseguido expulsar os discípulos em nome de Jesus. E Jesus, olhando para os discípulos, diz assim: essa caça de demônios, ela sai apenas com oração e testemunho. Foi isso que Jesus disse? Agora eu entendo porque as pessoas não gostam do terceiro tripé, porque ninguém gosta de passar fome. Orar até vai, ler a Bíblia tudo bem, mas ficar sem comer? Ah não, pastor, isso não. Não é? Ficar sem comer, pastor? Ainda mais essa hora da madrugada, 3 da manhã. Hoje é domingo, pastor. Hoje é dia de lasanha. Pastor, sábado é o dia da melhor comida de casa. Ficar sem comer? Pastor, sabe que eu vou para a academia? Eu vou para a academia para poder comer. Malhou, comeu, malhou, comeu. Nesse sentido, a própria Ellen White diz que para muitos, e quando ela fala muitos, ela fala isso realmente no plural, para muitos, o desafio do apetite é o seu maior desafio espiritual. Por isso que para nós é mais palatável pensar que o tripé da vida espiritual é o testemunho e não o jejum. Mas Jesus disse: oração, estudo da Bíblia e jejum. E pastor, quando eu uno essas 3 coisas, o que eu recebo de Deus? O Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo desce em minha vida, eu me torno o quê? Testemunha. Portanto, ser testemunha não é o tripé, é o resultado do tripé.
Aquele que é testemunha não se preocupa em ser testemunha, não percebe que é testemunha, lhe é natural ser testemunha. E vou dar alguns exemplos para vocês. Está Jesus sendo julgado, e aí Pedro se afasta, João está por trás das pilastras, ele está olhando para ver o julgamento, e Pedro sai de mansinho, como quem diz, eu não conheço Jesus, e ele vai para o lado de fora do lugar onde Jesus estava sendo julgado. E quando Pedro está andando, uma pessoa sentada, se aquecendo na fogueira, olhando, diz assim, ainda de noite, eu conheço você, você andava com ele. E Pedro disse, eu não. Você deve estar enganada, licença, e sai. E ele vai de novo e começa a caminhar naquele mesmo lugar. Uma outra pessoa olhando diz assim, você não é aquele que estava andando com os outros? Ele diz, claro que não, que o Senhor não permita que você esteja falando a verdade. E ela diz, ó, tá vendo, gente, até fala igual. E ele, percebendo que estava se entregando, sai. Aí vai para a terceira. E quando ele chega, a terceira pessoa diz assim, ei, você que está andando aí. Ele para e diz, o que foi? Você estava com Jesus. Ele disse, mulher, você está louca? E a mulher diz, não, você anda como ele anda. Quem é testemunha não pensa em ser. Quem é testemunha não diz assim, não, eu não vou fazer isso, vai que tem um membro da igreja olhando. Quem é testemunha não diz assim, não, vai que encontra o pastor lá, tá maluco? Quem é testemunha não pensa isso. Não vive essa incongruência. Porque quem é testemunha vive em Cristo, com Cristo e para Cristo. Não importa o que os outros pensam, nem o que os outros digam. Agora, quem não é testemunha começa a se preocupar realmente. Porque não é testemunha, mas quer se passar como. Mas logo as pessoas percebem a diferença. Qual é o grande problema da igreja hoje? Ellen White diz isso no livro Conselho para Ministros, um livro de compilação. Ela diz assim, muitos ministros se acostumaram a viver e administrar a igreja de Cristo sem o Espírito Santo. Não parece assustador? Você administrar a igreja de Deus sem Deus? Mas eu vou lhes dizer uma coisa que para mim ainda é pior. E eu vou pedir perdão porque eu vou me emocionar, eu já me conheço. Então não liguem se eu chorar, eu choro mesmo. Mas eu preciso falar para vocês. E se você ficar chateado comigo pelo que eu vou dizer, o problema é seu. Porque Deus mandou falar. Se ele ficar chateado comigo, a casa cai para mim. O máximo que pode acontecer comigo, se você ficar chateado, é eu ser transferido. Agora, se Deus ficar chateado comigo, a mão dele pesa. E aí o meu risco é perder o céu. Aí eu não posso correr esse risco. Então eu vou falar, irmãos. Você promete não ficar chateado? Sim ou não? Não, você não pode prometer, você nem sabe, né? Pois eu vou dizer. Sabe por que a nossa igreja não avança? Porque estamos vivendo e nos acostumamos a viver sem o Espírito Santo. Então paramos para estudar métodos e técnicas, levantamos recursos para comprar os melhores equipamentos, trabalhamos para adquirir os melhores e mais bem posicionados terrenos, levantamos fundos para construir as mais belas e atrativas igrejas, compramos os bancos mais confortáveis, chamamos os melhores e mais eloquentes pregadores, mas as igrejas continuam vazias.
E não falo de vazias em número, me refiro a vazias em suas almas. Nos acostumamos a viver sem o Espírito Santo, e porque dependemos da opinião e da força daqueles que a regem, começamos a nos tornar especializados em técnicas de evangelismo. E pensamos nas mais diferentes estratégias, bolamos as mais mirabolantes formas de alcançar aqueles que chamamos de inalcançáveis. Mas poucas são as igrejas, poucos são os membros que se debruçam, se emocionam, que choram, que dobram seus joelhos para clamar ao Senhor por misericórdia, para que através deles outros possam ser alcançados. Vivemos igrejas vazias, que estão há 20, 30, 40, 50 anos em seus bairros, e os seus bairros não a conhecem. Não faz sentido, quando olhamos para o livro de Atos, vermos um homem ou dois homens implantando igrejas e convertendo um continente. Igrejas com 80, 90, 100 pessoas que não conseguem pregar o evangelho sequer para a rua onde elas estão. E achamos bonito, fazemos disso a bela história, a nossa, e vamos celebrar os 60 anos da história da nossa igreja, e não lamentamos, porque já estamos há 60 anos e ainda não vimos Jesus voltar. A nossa história parece por isso ser mais interessante do que a nossa missão. Igrejas que estão acostumadas a viver sem o Espírito Santo, que transformam suas reuniões em ringues, e contra as leis da natureza, ovelhas maltratam ovelhas. Não faz nenhum sentido. Ao invés de se debruçarem sobre como alcançar aqueles que ainda não conheceram Jesus, se debruçam para ficar discutindo a posição dos móveis. Se vão ou não colocar ar-condicionado. Tudo isso é importante, mas não é essencial. Nos acostumamos a uma igreja que enfatiza a razão, por causa de um único texto, o culto racional, do qual Paulo fala em Romanos. Nos acostumamos a dizer que o verdadeiro culto é aquele que privilegia exclusivamente, e é importante que coloque-se essa palavra em letras garrafais, exclusivamente a razão. Então, se há alguma emoção no culto, deve ser rechaçada. Porque privilegiamos exclusivamente a razão. Então, determinamos uma forma do Espírito Santo se manifestar. Qualquer outra forma que entendemos que não seja a manifestação do Espírito, então rechaçamos. E dentro da nossa realidade como adventistas, não concebemos mais, na atualidade, as manifestações do Espírito Santo que a Bíblia descreve nos primeiros cristãos. Obrigado, meu filho, você viu meu sofrimento, né? Querem que eu dê um exemplo disso? Vamos imaginar que um dia, como hoje, por exemplo, a gente se ajoelha agora e comece a clamar, a clamar, a clamar, e dizer sinceramente, com lágrimas nos olhos: Senhor, perdoa a minha incredulidade e derrama o teu Santo Espírito na nossa vida como igreja, para que a igreja central de Niterói, para que a igreja do Rocha, para que a igreja de Venda das Pedras, ou qualquer outra igreja que esteja aqui representada,
possa manifestar o Espírito Santo e pregar com poder a tua palavra nos bairros que ainda não foram alcançados. Aí bem nessa hora as janelas se abrem, os vidros se quebram e de repente línguas de fogo começam a entrar aqui dentro. Eu tenho certeza que metade dessa igreja sai correndo de medo. E a outra metade não sai correndo porque não sabe o que fazer, então fica parada e vai desviando do foguinho enquanto pode. O que diríamos se um dia alguém ao falecer, porque infelizmente enquanto Jesus não vem, essa é uma realidade, iremos falecer. Há 3 meses tive o desprazer de enterrar o meu pai. E daquele dia em diante fico pensando que um dia minha filha também fará a mesma coisa. Nós vamos imaginar que um dia tenhamos que sepultar uma pessoa aqui. E aí chega alguém da igreja, talvez um jovem, porque os discípulos eram jovens, e chegue aqui e veja o esquife, o corpo no caixão. E diga assim: puxa, irmãos, que pena. Logo essa irmã, que ajudou tanta gente, tantos miseráveis que passam pela porta da igreja todas as noites. Logo essa irmã que às vezes ficava até mais tarde para separar as doações que a igreja levantava. Puxa, irmãos, fará uma falta enorme, não fará? E aí os outros irmãos comovidos, quem sabe até os familiares ao lado, dizendo: nem me diga, viver sem minha mãe será a maior dor da minha vida. E os filhos se abraçados, emocionados, enxugando as lágrimas. Quando o jovem então levanta as mãos para o céu e diz assim: ó Deus, tu sabes o quanto essa mulher trabalhou para que a obra do evangelho avançasse, principalmente entre os mais necessitados. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu ordeno: irmã, levanta do caixão. Eu tenho certeza que alguns olhariam e diriam: esse irmão está doido, gente. Tire esse homem daqui. Não está vendo que ele vai provocar uma comoção ainda pior? Ou vocês acham que haveria gente que não diria isso? Diria ou não diria? Diria. Aí de repente a irmã, o rosto que está esbranquiçado pela ausência de vida, dá lugar a um rosto corado. O corpo gelado começa a se aquecer. Ela se mexe do caixão. De repente abre os olhos. Se levanta jogando todas as flores que estão sobre ela. E olhando para a roupa que está vestida diz: não foi com essa roupa que eu dormi ontem. Como nós reagiríamos? Posso dizer como? Preciso dizer como? Eu não sei como é que a gente não chora pensando nisso. Porque Jesus não foi outra pessoa, não foi um discípulo. Jesus que disse: aquele que virá após mim descerá com poder sobre vocês, e vocês farão obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Mas nós vemos essas obras apenas entre os discípulos, não vemos depois deles. Mas Jesus não disse: olha,
Só os discípulos farão isso, viu, gente? Os depois, os discípulos não farão, não. São só eles. O Espírito Santo vai descer só sobre eles. O restante vai ficar sem o Espírito Santo. Ninguém vai mais receber o Espírito Santo. Aí só vai voltar a receber o Espírito Santo muitos séculos depois. Então, durante esse período, a igreja vai ficar morta. É isso que você lê na Bíblia? Então, qual é o nosso problema atualmente? É que criamos justificativas para a nossa vida, para não dependermos mais do Espírito Santo, para, na verdade, aplacarmos a nossa vergonha como cristãos, de não termos mais Ele entre nós. Vivemos uma igreja sem Cristo, uma igreja onde se prega do púlpito todo tipo e sorte de assuntos, menos Cristo. Querem ver só? Eu já fiz essa pergunta aqui nessa igreja uma vez e vou fazer de novo. Quanto tempo faz que você, sentado nos bancos dessa igreja, não ouve um sermão que falasse exclusivamente sobre Jesus? Essa talvez seja para mim a maior incoerência da igreja. Uma igreja que diz seguir Jesus Cristo, mas que não fala sobre Ele nos cultos. Fala sobre todos os outros personagens. Prega como ninguém sobre suas doutrinas. Mas Jesus, o autor das doutrinas, o Senhor da palavra, não é pregado. O resultado disso são jovens, crianças e adolescentes que sabem mais sobre os super-heróis da Marvel do que sobre o todo-poderoso Jesus. Se confundem nos milagres. Às vezes nem sabem dos milagres que Jesus fez, mas sabem exatamente quais são os superpoderes daqueles a quem eles seguem, nos quadrinhos ou no cinema. Mas ao invés de se depararem com o Todo-Poderoso, se acostumam a viver com os superpoderosos. O meu Jesus, Ele não é superpoderoso. O meu Jesus não é super poderoso. O meu Jesus é todo poderoso. E por isso, pela ausência do Espírito Santo em nossas vidas, temos vivido um cristianismo falso, sem essência, incongruente, incoerente. Fazemos uma coisa na igreja e divulgamos outra completamente diferente nas nossas redes sociais. Apenas para que vocês entendam quão incoerente é a cultura em que vivemos e o quanto isso afeta a nossa vida. Qual é a diferença entre um biquíni e um sutiã? Eles encobrem as mesmas partes, mas descobrem as mesmas partes. Sabe qual é a diferença? É que culturalmente a sociedade aceita o tecido que eles são feitos. Se é feito de lycra, é biquíni. Se é feito de algodão, é sutiã, é calcinha. Então publicar de calcinha e sutiã não pode, mas de biquíni pode. E muitas vezes o biquíni cobre menos que o sutiã e a calcinha. Eu falei que vocês iam ficar chateados. Mas é tão incoerente isso, entre outras coisas, irmãos, entre outras coisas. Quem vive o reino, vive para pregar o reino, e não para pregar o seu mundo.
Aliás, quando a Bíblia fala de mundo, em sua grande maioria, ela não se refere do mundo que está fora de nós, ela se refere ao mundo que está em nós. Gostamos de falar que não somos do mundo, gostamos de falar que somos do reino, gostamos de falar que não somos como as pessoas do mundo, e nos esquecemos que na maioria das vezes em que a Bíblia fala de mundo, ela se refere ao mundo que existe dentro de nós e que nós não queremos nos desapegar. Nesse sentido, de fato, somos piores do que aqueles do mundo, porque aqueles do mundo só têm um mundo para se apegar. Nós somos de outro mundo, mas embora sejamos de outro mundo, nos apegamos a este mundo. Quem é mais incoerente? Certa vez, São Francisco estava andando com o Papa, e o Papa aproveitou para lhe mostrar a Catedral de São Pedro e a sede daquilo que futuramente, com Benito Mussolini, passaria a se chamar de Vaticano. E ele, olhando para São Francisco, disse: hoje já não podemos mais dizer não tenho prata e não tenho ouro. E São Francisco, olhando para ele com tristeza na voz e pesar no olhar, disse: é verdade, Senhor, mas também não podemos mais dizer levanta o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. Não podemos mais dizer isso, porque temos fonte, temos sede, tendo a fonte do nosso lado, temos fome, tendo a mesa toda preparada com pães à nossa frente. Eu encerro por aqui. Como disse para vocês, o meu maior prazer é pregar, mas tudo que eu gostaria era de que eu não precisasse mais vir à igreja para brigar com os irmãos, para buscar aquilo que eles precisam, mas vir com os irmãos apenas para testemunhar o que Deus está fazendo na vida deles. Era isso que acontecia entre os discípulos. E eu sonho com uma igreja que volte a viver isso. Não existe lugar impossível para ser evangelizado. Existem vidas que, por não terem o Espírito Santo, impossibilitam o evangelho de avançar. Para aquele que não tem o Espírito Santo, até aqueles que querem receber não recebem. Para aqueles que não têm, para aqueles que têm o Espírito Santo, até aqueles que acham que não precisam, passam a sentir necessidade, porque percebem que o que lhes falta está sobrando naquele que possui o Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu quero fazer um apelo para vocês. Meu tempo acabou. Que tal se nós parássemos para pensar que o que nos falta é aquilo que Deus nos dá em abundância? Eu queria convidar os membros da igreja para nós ajoelharmos agora e clamarmos a Deus pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, nós nos ajoelhamos perante a Tua face mais uma vez, e dessa vez para clamar a Ti misericórdia, porque percebemos que aquilo que o Senhor nos oferta em abundância, que é o Teu Santo Espírito, recebemos de maneira comedida,
ou porque não queremos abandonar o mundo que há em nós, ou porque não queremos abandonar o mundo que está fora de nós. Senhor, nos admiramos com aquilo que o Senhor fez na vida dos discípulos no livro de Atos, e nos esquecemos de que pela tua promessa o mesmo vivenciado pelos discípulos ainda pode ser vivenciado hoje, se tão somente a tua igreja, que se chama pelo teu nome, se humilhar e te buscar e se converter dos seus maus caminhos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nesta hora te clamamos, ó Deus, em uma única voz: derrama o teu Santo Espírito sobre nós. Porque, Senhor, estamos cansados de viver uma vida cristã medíocre, uma vida cristã onde nos sobra conceitos, preceitos e conhecimento, mas nos falta poder. Uma vida cristã onde temos tradição, que temos história, mas que nos falta unção, que nos falta realização, que nos falta fruto. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a percebermos o quão miseráveis somos. Nos ajude, Senhor, a percebermos que não é a fartura da prata, nem a existência do ouro que nos ajudará a completar a missão. Mas, Senhor, nos ajude a perceber que apenas e somente o teu Santo Espírito será todo o suficiente para realizarmos a obra que o Senhor deseja. Por isso, Senhor, primeiro realiza essa obra em nós, para que a nossa vida aqui não seja diferente da nossa vida quando daqui não estivermos mais, para que a nossa vida na faculdade, a nossa vida no trabalho, a nossa vida nos nossos afazeres cotidianos seja uma vida onde o teu Santo Espírito é exaltado, aonde Ele determina os nossos pensamentos e as nossas ações, aonde há coerência entre aquilo que vivemos na vida real e aquilo que vivemos na vida virtual. Ó Senhor Deus, eu não te peço para que o Senhor nos livre do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal que há no mundo, principalmente, Senhor, do mal que há no mundo em nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, que saiamos daqui reavivados, mas que esse reavivamento não dure apenas um período desse encontro, mas que ele seja buscado como água ao sedento, como pão ao faminto, em todos os momentos da nossa vida. Eu te clamo, Senhor, para que mesmo estando na terra, nos comportemos, vivamos como cidadãos do reino que não é deste mundo, do reino que há de vir, que virá e que não tardará. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e a nossa falta em te buscar. Que o tripé da vida espiritual seja o tripé, seja o nosso sustentáculo diário. Que te busquemos mais por meio da oração, que te busquemos mais por meio da Bíblia, que te busquemos mais por meio do jejum. Eu te peço esta bênção e o faço em nome de Jesus.